Podemos? Então vamos lá. Então, mais uma vez, Shabbat Shalom para todos. Voltando aqui com a nossa Parashá, shiur da nossa Parashá. Parashá da Shavua, Parashá da semana, Parashá Bo. Digam todos, Bo. Bo, que traduzido quer dizer vem, literalmente. Pode ter conotações de como entre, em outros sentidos vai. Pode ter essa conotação também. Mas literalmente do verbo lavou, que quer dizer vir, entrar. Então, nós temos aí um Kitsur, né? Essa Parashá, ela está registrada Sefer Shemot, né? Êxodo, capítulo 10, do verso 1 até o capítulo 13, verso 16. Perek Yod Aleph, Pasuk Aleph, Perek Yod Gimel, Pasuk Yod Tet Zain. Haftarah, desta Parashá, harmonizada com ela, a porção dos profetas, vai Sefer Yeremiyahu, né, o livro do profeta Jeremias, capítulo 46, do verso 13 ao 28. E temos aí as referências da Brit Hadashah também, para se fazer algumas comparações. Bom, temos aí um Kitsur, um resumo na folhinha, como sempre nós procuramos deixar para todos. Essa é a 16ª porção do ciclo anual de estudos da Torá. Chegou o ponto final da história dos ídolos egípcios. O Eterno agora se mostra pessoal em relação às divindades do Egito e ao próprio faraó. Vamos perceber aqui que nesta Parashá a coisa fica muito mais pessoal. Não é uma coisa mais, assim, ainda existe o intermediário, né? Os intermediários ali, Moshe e Aharon, porém a coisa ficou muito mais pessoal. O Eterno faz questão de estar, de relatar que está presente. Então a gente vai entender um pouco isso. A aliança é estabelecida e o sinal do livramento, o sinal da salvação do povo hebreu, é o sangue de um cordeiro nos umbrais. Bom, então esse aí o Kitsur da Parashá Bo. Então a gente sempre lista, né, os pontos aí principais de todos os versos. O objetivo não é listar os versos, porque senão a gente estaria escrevendo a Parashá de novo, mas são as frases mais chamam mais atenção. Então temos aí: Adonai disse a Moshe, Bo, né, vem ao faraó. Vamos entender um pouco sobre isso. Para que você conte a teu filho e neto minhas obras. Isso é muito importante, esta ênfase que Hashem dá. Para que você conte a teu filho e a teus netos, os filhos de teus filhos, as minhas obras. Para que saibam que eu sou Adonai. Novamente o Eterno se declara, né, mostra quem ele é, não só para Am Israel, não só para o povo de Israel, mas para os egípcios também, e para o faraó. Trarei gafanhotos, o Eterno diz, o Egito está sendo destruído, verso 7, precisamos celebrar uma festa a Adonai, pedido de Moshe diante do faraó, nós precisamos celebrar uma festa a Adonai. Despojando os egípcios, desculpe, pulei aqui alguns itens. O faraó reconhece o erro e pede oração novamente. As trevas vêm sobre o Egito, despojando os egípcios. À meia-noite passarei pelo Egito, disse assim Adonai.
O início do calendário Nissan Aviv, né? O nosso calendário hebraico, temos o mês de Nissan, onde é comemorado e celebrado o Pêssar, né? A Páscoa judaica, só que antigamente não era esse o nome, né? Era Aviv, o nome desse período. Vamos entender um pouquinho. O cordeiro e o sangue nos umbrais, Pêssar. E aí, um homem cordeiro, vamos entender esse pequeno midrash, ok? Um homem cordeiro, vamos chegar lá. O sangue é o sinal, executarei juízo contra todos os deuses do Egito. Um dia de celebração como festa a Adonai, mais uma vez, o fermento deve ser eliminado. Saiu uma mistura de 70 nações, de 70 povos com os hebreus. 400 anos no Egito. Aqui, nesta paraxá, nós vamos ver o relato na própria Torá, que o povo passou 430 anos no Egito. Nós vimos na paraxá anterior que não foi. Então, por que aqui está registrado 430 anos no Egito? Vamos comentar isso. Sobre o Corban Pêssar, todo primogênito é meu, disse o Eterno, um sinal na mão e entre os olhos, os tefilim, e o coração endurecido mais uma vez, o coração de Faraó. Então, nessa paraxá, antes do Sinai, né, nós estamos vendo aqui a mitzvah do tefilim, né, entre os olhos e na mão. Aqui, justamente na saída dos filhos de Israel do Egito. Não é uma coisa qualquer, né, é algo muito importante para a gente estar atento, porque as coisas que estão registradas na Torá são profundas, os seus significados são profundos. Então vamos voltar aí a paraxá, os versos nós vamos comentando rapidamente. O objetivo não é ler novamente toda ela, mas porque já lemos, né, oficialmente aqui. Mas precisamos pontuar os versos. Então capítulo 10, verso 1 diz assim: Adonai disse a Moshe, na tradução do Stern, né, do Davi Stern, está vai, não é isso? Vá ao faraó. Alguém está com outra tradução aí da Torá? Vem. Qual é a sua? É a Bíblia hebraica, né? Vem. Mas alguém tem alguma outra tradução diferente? Eu acho que não, né? Muito bem. Como eu falei aqui, né? Bo vem do verbo lavor, que quer dizer vir, entrar. Então, continuando aqui, diz assim: venha ao faraó, pois endureci o coração dele e de seus servos, para eu demonstrar esses meus sinais entre eles, e para que você conte a seu filho e neto a respeito das minhas ações no Egito e dos meus sinais realizados entre eles, e para todos saberem que eu sou Adonai. A ideia do vem ao faraó, ora, se o Eterno estivesse literalmente dizendo assim, vá, estaria querendo representar o quê? Que o Eterno, como das outras formas, o Eterno disse, vai ao faraó e diga, né? Então, assim, ó, eu estou aqui e eu estou mandando você ir lá, não é assim? Então vai lá e fala com ele, eu mandei dizer isso para ele. E aí Moshe ia, falava, só que o Eterno nunca deixava Moshe ser pego de surpresa. O Eterno já falava para Moshe assim, ó, Moshe, vai lá e fala com ele, eu sei que ele não vai ouvir, mas vai lá e faz a tua parte lá. E Moshe ia já sabendo da resposta, aí voltava, ó Eterno, como o Senhor falou, ele não aceitou, só que agora é diferente, agora o Eterno diz assim, vem ao faraó, é como se o Eterno está indo com Moshe. Por que isso? Porque agora os sinais vão ser extremamente mais intensos. Se antes os sinais foram extraordinários para os olhos dos egípcios e também para o povo de Israel, agora será muito mais pesado. Porque nós vamos ver, a última praga que nós vimos na paraxá passada foi qual? Quem lembra? Muito bem, a chuva de granizo, né? Barad, não foi isso? E o que aconteceu com essa chuva de granizo? Aqueles que obedeceram à ordem do Eterno
e tiraram seus servos e seu gado do campo, tiveram os seus gados e seus servos preservados, certo? Sim. E as plantações? Todas foram dizimadas, destruídas, com exceção do trigo, não é isso? Que ainda não tinha amadurecido, então amadurecia mais tarde, ainda sobrou alguma erva no meio desse período, sobrou árvores ainda. Só que o Eterno agora, ele vai dizer assim, olha, agora, tudo que sobrou do granizo, agora vai ser destruído totalmente. Toda a erva verde vai ser devorada, não vai sobrar nada verde aí no Egito. Se já sobrou pouco, agora vai ser tudo comido. E há um paralelo entre o profeta Joel, capítulo 1, não sei se vocês vão lembrar do profeta Joel, quando ele vai falar no capítulo 1, sobre a nuvem de gafanhotos, locusta e outros insetos, que vem e destrói toda a plantação do território de Israel. Lógico que existe um paralelo espiritual aí, mas ele está falando de insetos, e ali há uma mistura de seres, né? Não há só gafanhotos ali no livro do profeta Joel. E qual é o comentário interessante? É que qual dessas duas pragas foi a pior? Eu ia dizer assim, não, que a praga enviada nos tempos de Joel foi muito mais intensa. Por quê? Porque teve vários insetos, não foi só um, e foi em maior quantidade. A do Egito seria comparado um pouco menor, mas aí o próprio Horácio vai fazer o seguinte, ele vai falar assim, não, que a do Egito foi ainda maior do que a de Joel. Por quê? Porque no Egito, segundo a palavra do Eterno, só veio gafanhotos, não veio nenhum outro inseto misturado. Entende? Se você imaginar que é um efeito natural, vindo uma nuvem de gafanhotos de algum lugar, pode ser que naturalmente entre um inseto no meio, certo? Ou outros insetos venham junto no vento. Que a gente está falando de uma nuvem de gafanhotos vindo o quê? No vento. Só que nessa não veio inseto nenhum, só foi gafanhotos. Arbe em hebraico. Aí, alguns comentários que já fizemos ontem, o porquê que não teve mistura, né, de animais nessa praga. Lógico que não dá para a gente entrar em todos os pormenores, senão a gente vai ficar aqui, né? Temos aí a Gimátria, que vai dar Ben Yosef, né? Mas isso é uma coisa para depois a gente comenta um pouco sobre isso. Então não podia ter a mistura ali, mas esta praga foi um tanto que intensa. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a palavra o Eterno está dizendo, vem comigo. É como se o Eterno dissesse assim, vem comigo, eu estou indo junto contigo, vem. Agora eu estou indo. Se eu estou chamando você para vir, é porque eu estou sendo o principal ali, né? Senão eu falaria assim, eu vou contigo. Vai que eu estou com você. Estou te acompanhando, mas aqui é o contrário. O Eterno está dizendo assim, me acompanha. Vem ao faraó. É como se o Eterno já estivesse indo na frente. Porque agora a coisa vai se tornar bem pessoal. Pessoal contra o faraó, aos egípcios e aos deuses do Egito. Agora a coisa fica mais evidente de que o Eterno vai ferir os deuses do Egito. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso está aqui explicando. O Eterno explica o porquê. Por que ele utiliza o bo? Ele vai dizer assim, para eu demonstrar esses meus sinais entre eles, e para que você conte a seu filho e neto a respeito das minhas ações no Egito e dos meus sinais realizados entre eles. E para que, aí outra razão, para todos saberem que eu sou Adonai. Compreende quão importante é esta herança passada de pai para filho? Se você não teve a oportunidade de ter ouvido isso do seu pai, da sua mãe, você tem a oportunidade hoje de passar para os seus filhos. O Eterno está dizendo, isso é para que você conte para eles, mostre para eles, por que comemorar Pêssar?
porque o Eterno feriu os egípcios, feriu uma nação, destruiu os ídolos pagãos do Egito, com seus sinais. Então, esta herança, ela é muito importante. Pois é, mas meus filhos hoje já estão tudo grande. Algum filho espiritual você vai ter, né? Olhe pela ótica constante, né? Aqueles que também vêm receber de nós alguma coisa é considerado como filho. Até mesmo eram chamados filhos dos profetas, porque eram talmidim, eram como se fossem um yeshivá, eram alunos. Os filhos dos profetas, por quê? Porque recebem dos profetas, dos mestres, e aquilo é como se eles fossem pais desses alunos, desses que estão aprendendo. Então, isto é importante, a herança espiritual, mais do que a material. A espiritual está num valor muito alto, porque isso ninguém pode tirar. Podem tirar teu dinheiro, tua roupa, tua casa, mas não podem tirar de dentro de você aquilo que o Eterno te der. A tua riqueza espiritual, ninguém pode tirar. E Yeshua, nosso Mashiach, disse isso: juntem tesouros, não aqui na terra, onde a traça pode correr, onde o ladrão pode roubar, não é assim? Mas nos céus, aonde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão podem pegar. Lá está reservado, preservado. E da mesma forma, dentro de você, ninguém pode tirar, porque está gravado em você. Então, essa é uma das razões pela qual o Eterno diz: vem, né? Existe um porquê, e ao qual nós listamos aqui. O Eterno pessoalmente quer agora executar o seu juízo, sem ter um intermediário evidente. Compreende isso? Bom, esse mesmo verso 2, ele diz assim: para todos saberem que eu sou Adonai. Lembram da paraxá passada? Por 8 vezes o Eterno disse: eu sou Adonai. Quando ele fala, por esse nome eu não me revelei aos pais. Ou seja, na realidade nós falamos aqui, não é que os pais não conheciam o nome, conheciam, mas eles não conheceram o Eterno dessa forma, como o Eterno está se manifestando no Egito. E agora o Eterno está dizendo assim: espalha meu nome aí, para que eles saibam que eu sou Adonai. Eles têm que saber o meu nome. Compreenderam isso? Eles têm que conhecer o meu nome, porque até agora eles conheceram só nome pagão, só deuses falsos, mas agora eles vão conhecer o Deus verdadeiro. Qual é o nome dele? É esse, Adonai, para todo mundo saber quem é o Deus dos hebreus, Adonai. Certo? Bom, continuando, verso 3 diz assim: Moshe e Aharon dirigiram-se ao faraó e lhe disseram: eis o que Adonai, Deus dos hebreus, diz: por quanto tempo mais você se recusará a se submeter a mim? Deixe meu povo ir para que me adore. De outra forma, caso você se recuse a deixar meu povo sair, amanhã eu trarei gafanhotos a seu território. Ninguém será capaz de enxergar o solo, pois ele será coberto completamente pelos gafanhotos. Eles comerão tudo o que tiver escapado do granizo, incluindo toda a árvore que houver no campo. Além disso, encherão suas casas e as de seus servos e de todos os egípcios. Isso nunca foi visto por seus pais ou pelos pais de seus pais desde o dia em que nasceram até hoje. Então ele se virou e foi embora. Então, sim, a sentença está dada. Os servos do faraó disseram: por mais quanto tempo esse homem será uma ameaça para nós? Deixe o povo ir adorar Adonai, o Deus deles. Sabendo que os egípcios já sabem o nome do Deus dos hebreus. Deixe eles irem adorar Adonai, o Deus deles. Você ainda não entendeu que o Egito está sendo destruído. Então assim, imagina que como alguém pode insistir numa coisa que está trazendo dano para ela, né? Assim, está superando o limite da loucura e da questão da razão. Porque se está entendendo e vendo que tudo está sendo destruído e mesmo assim não desce daquele pedestal, daquela soberba, está vendo que a coisa está piorando, que não tem mais para onde correr, mas ele continua insistindo naquilo ali. Agora é lógico que aqui já não tem mais volta, aqui já não tem mais volta, porque nós vimos também
que as 5 primeiras pragas, aonde diz que endureceu-se o coração do faraó, ele se endureceu. Lembram disso, né? Mas agora não tem mais volta. Depois da 5ª praga, agora o Eterno está endurecendo o coração dele. Mesmo que ele queira agora, ele não tem mais como voltar atrás. Por quê? Porque o Eterno quer intensificar os seus sinais. O Eterno quer piorar, nós falamos isso, acho que isso vem se repetindo, né? Quer piorar a situação para no final Israel ver que realmente o milagre foi muito maior do que seria simplesmente, como a gente canta em Pêssar, né? Se ele tivesse liberado a gente sem ter tido nenhuma praga, daieno, isso já nos bastaria, né? Se ele não tivesse ferido nenhum deus egípcio e o faraó dissesse, não, vai embora, quem pediu o Deus de você, pode ir, isso já seria uma grande coisa, né? Mas o Eterno preferiu intensificar tudo isso para que o seu nome fosse espalhado pelo mundo inteiro. E o que está atrelado ao nome do Eterno? Quem está atrelado ao nome do Eterno? Vamos lá. Qual é o povo que está atrelado ao nome do Eterno? Compreende? Aonde é que ele está dizendo assim, diga o Eterno, Deus dos Hebreus, o Deus de Israel. Então, aonde o nome do Eterno for, Israel vai estar atrelado a ele. Então, a fama do Eterno percorre o mundo, mas a fama de Israel também. Compreende? O Eterno está dizendo, vem comigo, vem, aonde eu for, você vai comigo também. Aonde eu estiver, você vai estar também. Porque o sentido bom é esse. Aonde eu chegar, vocês também chegarão, porque vocês estão atrelados a mim. Até mesmo numa comparação muito espiritual, Yeshua falou isso também em relação aos seus talmidim, né? Aonde eu estiver, vocês estarão também. Baruch Hashem. Bom, continuando. Verso 8. Isso, a gente está falando do 7, né? Paramos no 7, aí agora o 8. Em seguida, Moshe e Aharon foram trazidos ao faraó outra vez e lhe disse, vão, adorem seu Deus. Mas quem irá exatamente? Né? Agora ele está assim disposto a soltar. Né? Pode ir, olha, esse pessoal fraco aí do Egito aí fica na minha cabeça. Eu não quero deixar embora, mas por causa deles aí, desses ministros, vocês podem ir adorar. Mas quem é que vai? Aí o Eterno vai dar... Né? Não vai ser tão fácil assim não, tem mais coisa para me fazer aí ainda. Quem é que vai? Não, vai a resposta de Moshe agora, presta atenção. Verso 9. Moshe respondeu, iremos com nossos e nossos filhos e filhos. Vamos lá, de novo. Moshe respondeu, iremos com nossos jovens e idosos, nossos filhos e filhas. Então olha só, ele pega de um extremo a outro, daquilo que envolve a vida humana, do ser humano. Em primeiro lugar, ele coloca o jovem como o mais importante nessa lista. Por quê? Porque ele não disse, iremos com nossos idosos e os nossos jovens. Porque ele não botou, iremos com as nossas mulheres e os nossos jovens. Porque ele primeiro colocou os nossos jovens. Futuro, força. Eu vos escolhi jovens porque sois fortes. Né? Porque a palavra do Eterno está em vós, já tendes vencido o maligno. As palavras de Yohanan. Mas principalmente aqueles, a nova geração, que vão deter aí, vão ser detentores da continuidade. Certo? Que é o que nós vamos ver depois lá no Sinai, que também, de uma forma midrástica ali, um comentário muito interessante, sobre a questão, qual é, depois a gente vai falar do Sinai, depois a gente volta a falar, porque às vezes a gente adianta o assunto, né? Mas o Eterno pergunta, eu vou lhes dar a Torá, mas qual é a garantia que vocês me dão que vocês vão ser fiéis? Eu quero uma garantia. Qual é a garantia que o povo deu? Já está implícito aqui na nossa conversa. Daremos os nossos filhos e os filhos de nossos filhos.
Esta é a garantia de que vamos guardar a Torá. Ou seja, nós vamos perpetuar. Nossos filhos e os filhos de nossos filhos são a continuidade daquilo que eu estou abraçando hoje. Então, é essa garantia que o Eterno quer. Não adianta só aquela geração aceitar e a geração posterior não. Então assim, acabar todo mundo no deserto, morreu quase todo mundo, e se a geração posterior, ou seja, a mais jovem que saiu do Egito, de 20 anos para baixo, não continuasse, acabava. Da mesma forma, hoje, você está vivendo o judaísmo, se teu filho e a tua filha não viver, se você não ensinar, se você não instruir, quando você morrer vai acabar contigo. Teu filho e tua filha não vai ver nada do que você viveu, porque eles só acompanham você. Eles não vivem a mesma coisa que você. Então assim, até mesmo dentro dessa paraxá, alguns comentários rabínicos é justamente sobre isso, sobre o hinur. Hinur quer dizer educação. Assim, a criança parece ser, não está entendendo. Você não dá tanta atenção porque ela não vai entender, porque ela é uma criança. Mas assim, se ela é ali que é o processo de formação, ela pode não ter a mesma reverência, assimilar todos os detalhes que você assimila, ela pode não ter a mesma paciência de estar no ambiente, mas tudo aquilo que ela está vivendo, porque os seus pais estão vivendo, a comunidade está vivendo, ela vai assimilar, vai estar nela. Ela vai crescer ouvindo, ela vai crescer sabendo como fazer, ela vai saber o caminho, ela vai saber o que é a fé dela. Agora, se você nunca ensinar, se você nunca falar, esse é um grande problema, às vezes até eu falo, né, com minha esposa, Maridalva, aonde é que estão as crianças? Eu sei que nesse momento aqui elas estão distraídas com uma outra coisa, mas na hora do serviço tem que ter criança. Vai fazer barulho, está gravando, não interessa, tem que ter criança. Se tiver aqui 10, imagina 20 crianças aqui dentro com a gente, incontrolável, mas tem que ter, porque se não tiver, elas não vão aprender nunca o que é judaísmo. Teoricamente, não funciona com a criança. Ela tem que ver, ela tem que participar. E nós vemos na Brit Hadashah, um exemplo que a gente já falou algumas vezes, Yeshua está ensinando. Imagina, uma porção de gente ouvindo Yeshua com criança, que barulheira, tique, aquela coisa, e as crianças querendo ir em cima de Yeshua, e tá lá Kefa, não, segura aí, mulher, segura seu filho aí, né? E Yeshua olhou e disse, não, deixa elas virem, estão querendo uma bênção, estão querendo me abraçar, estão querendo me beijar, deixa vir. E foram, e Yeshua as abençoou, e disse, não impeça, porque é delas o Malhut Shamayim, o reino dos céus. Então, assim, se não houver contato, não vão aprender nunca. Essa é uma das razões pela qual nós estamos falando com pessoas que a maioria veio de igreja. A maioria das pessoas da igreja que tem os seus filhos criados na igreja, mas só apenas que vão à igreja, não são realmente instruídos, se desviam depois. Essa não é a realidade? Essa não é a razão? Porque é crente e o filho é crente e acabou, mas não tem ensino, não tem base, não cresce sabendo, falando, vivendo, é só teórico. Da mesma forma não pode ser na nossa vida. Então assim, vai brincar com as coisas sagradas para criança inocente, lógico, isso eu estou falando um termo mais simples, ela vai entender tudo talvez como uma coisa legal, agradável, não vai ter consciência da seriedade, do peso espiritual que existe, mas ela vai se acostumando com aquilo até chegar um momento de razão e ela compreender de fato o que são as coisas espirituais. Então, é isso que a gente precisa entender. Precisamos ter essa disposição do Eterno em passar. Voltamos à herança, né? Voltamos à herança. Existe o que você vai deixar para as pessoas que estão ao teu redor, para os teus filhos, vamos dizer, espirituais, e até mesmo os teus filhos no âmbito físico, carnal. O que você vai deixar quando você for embora? Né? Qual é a herança espiritual que você vai deixar? Então, isso é o mais importante que precisamos pensar. Bom, continuando, Moshe diz, iremos com nossos jovens, com nossos idosos,
nossos filhos e nossas filhas, todos têm a mesma importância, embora os jovens estão ali na frente por causa justamente do que eu falei, né? A importância de se passar o conhecimento, porque são eles que vão manter. Mas aí Moshe continua: vamos com nossos rebanhos e gado, pois nós precisamos celebrar uma festa a Adonai, né? Precisamos celebrar uma festa a Adonai. Assim, que todo serviço espiritual para o Eterno é uma festa, né? E quando nós falamos de festa para Adonai, que é diferente da festa de vários outros grupos que existem hoje, o que é festa para Adonai? Há um serviço espiritual, vamos falar naquele contexto, né? É um serviço espiritual que é acompanhado de Corban, sacrifícios, não estou falando só de Pêssar não, sacrifícios, em que boa parte desses sacrifícios também é chamado Hagigah, se participa, se come. Então, em toda a festa do Eterno, sempre você vai participar, você nunca vai sair com as suas mãos vazias, você sempre vai receber algo da parte do Eterno. Então, festa do Eterno é sempre algo que acrescenta, você nunca perde, né? Você sempre está ali para celebrar e você sempre vai receber alguma coisa. Então, assim, Moshe está dizendo, precisamos celebrar uma festa para o Eterno. Aonde é? No deserto, né? Que festa é essa que vai ser celebrado no deserto? A primeira coisa é: temos que sair do Egito. Por quê? Porque temos uma festa para celebrar o Eterno no deserto. Essa é a razão real para falar com o faraó? Assim, qual é o seu argumento, Moshe? Por que você quer ir embora? Não, nós queremos ir embora com nossos jovens, nossos idosos, nossos filhos, nossas filhas, nosso gado, porque nós temos que celebrar uma festa a Adonai no deserto. Esse é o motivo real da saída dos filhos de Israel do Egito? Qual é o objetivo principal da saída do Egito? Ser livre, voltar à terra de Canaã, ou seja, sair do jugo da escravidão. O objetivo principal é chegar ao objetivo. Qual é o objetivo? A terra de Canaã, aonde Hashem jurou a Abraão, Isaac e Jacó. Ele está preso com a sua palavra a Abraão, principalmente. Lembrando que nós falamos na paraxá passada que o comentário de Rashi é que o Eterno não se fez a conhecer a nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, através desse nome, da mesma forma que ele se manifestou aos filhos de Israel. Por quê? Ele não manifestou o seu atributo da verdade. Por quê? Porque ele não cumpriu na íntegra as suas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Meu Deus, não cumpriu? Não com eles em vida. Certo? Vou trazer tua descendência para cá e será multiplicada aqui, nesta terra. Nenhum deles viram. Pelo contrário, Jacó viu a sua descendência chegar ao Egito e morreu lá. Não viu o cumprimento dessa promessa do retorno. Então agora, conforme o comentário de Rashi, Hashem está dizendo para Moisés, é de suma importância, porque o limite do tempo chegou e eu preciso cumprir a minha palavra que dei a Abraão. 400 anos depois, vou visitar a nação e vou tirar os seus filhos de lá, e ela vai sair de lá mais rica do que quando entrou. E trarei a esta terra novamente. Então Hashem agora é como se Hashem estivesse dizendo para Moshe assim, olha, vai porque eu tenho urgência em cumprir a minha palavra. Eu estou preso com a minha palavra com Abraão. Eu tenho que cumprir o que eu falei para Abraão. E é através de você. É através de você que eu vou cumprir. Você está sendo o instrumento que eu vou usar para cumprir a minha palavra, a minha promessa. Então, dessa forma, como ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, não se revelou através desse nome justamente por causa disso. Eles não conheceram dessa forma. Só que agora, Moshe e os filhos de Israel, qual é o objetivo? É sair, é ir para Canaã, porque o Eterno falou. Mas na hora de falar para Faraó, ele fala o quê? Temos que celebrar uma festa para Adonai. Seria isso um argumento muito fraco? Ou ele está falando de algo que está... Ou ele está falando a mesma coisa? O que é ir morar em Canaã? Ir morar em Canaã é sinônimo de viver um ano inteiro festejando e celebrando diante do Eterno. Não é? Porque Israel celebra o ano inteiro. Só tem
um mês no calendário hebraico que não tem festa nenhuma, não tem solenidade nenhuma, celebração nenhuma. Qual é? É chamado de Mar Heshvan, por isso é chamado Mar, amargo Heshvan. Heshvan é depois de Hanukkah, Kislev, Heshvan, Kislev, não, antes de Hanukkah, o mês anterior. Por quê? Porque não tem festa nenhuma, não tem celebração nenhuma, certo? Mas o ano inteiro, praticamente, com exceção do mês de Heshvan, você tem alguma coisa para celebrar diante do Eterno. Então assim, estamos saindo para celebrar uma festa ao Eterno. A vida do povo de Israel é uma vida de celebração, de vitória. Nós vamos ver depois que há canto de alegria e júbilo no meio do arraial dos filhos de Israel, como Balão dizendo, é como se tivesse um rei, é júbilo de rei no meio do arraial. É o tempo todo. Porque esse povo celebra o tempo todo? Porque o Eterno está no meio dele. E esse é o objetivo da chegada a Canaã. Viver em Canaã, terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, mas viver o tempo todo com o Eterno no meio dos filhos de Israel. Você viver o ano inteiro com o Eterno é festa. É festa. Você tem um povo mais feliz e alegre que festeja o tempo todo, povo de Israel, os aliançados com o Eterno. Bom, embora a festa que vai ser iniciada e celebrada ali, vai ser, eu acho que a maior festa de todas, a maior festa de todas, que vai se chamar Pessah, mas depois a gente chega nela. Vamos lá. Verso 10 diz assim: o faraó lhes disse: Adonai com certeza estará com vocês, caso eu os deixe partir com seus filhos. É claro que vocês não estão planejando algo bom. Nada feito. Apenas os homens poderão ir e adorar a Adonai. É isso o que desejam, não é? E eles foram expulsos da presença do faraó. Adonai disse a Moshe: estenda a mão sobre a terra do Egito para que os gafanhotos invadam a terra e comam toda a planta deixada pelo granizo. Moshe estendeu a mão com a sua vara sobre a terra do Egito, e Adonai fez um vento oriental soprar sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Por isso eu estou falando para vocês, um vento oriental soprando o dia inteiro e a noite toda. No meio desse caminho não teve nenhum inseto, não teve nenhum outro tipo de bicho. Compreende o que eu estou dizendo? O Eterno tem os seus exércitos. Isso é um comentário muito interessante, que o Eterno tem os seus exércitos, e o Eterno fala com a sua criação. O Eterno disse para os gafanhotos: vão ao Egito agora. Como é que a gente pode chegar tão rápido? Isso, com a palavra. Mesma guimátria da Bedavar com a palavra é a palavra Arbe, gafanhoto. Entenderam? Com a palavra do Eterno eles ouviram, e é como se eles pudessem dizer para o Criador assim: mas como chegaremos lá tão rápido? Então eu vou dar um transporte para vocês. O vento oriental soprou, eles entraram no vento e foram. Só foram levados pelo vento. Se você olhar a criação e o seu Criador, e o Eterno dizendo: vai, e eles vão, obedecem plenamente a ordem do Eterno. Continuando, verso 14: os gafanhotos subiram por toda a terra do Egito e estabeleceram-se em todo o território do Egito. Esta foi a invasão mais severa que já houve, ou que jamais haverá outra vez. Eles cobriram o solo de forma completa, de modo que ele parecia escuro. Comeram toda a planta que crescia no solo e todo o fruto das árvores deixado pelo granizo. Nada verde subsistiu, nenhuma árvore, nenhuma planta no campo, em toda a terra do Egito. O faraó apressou-se a convocar Moshe e Arão e disse: pequei contra Adonai seu Deus e contra vocês. Agora a coisa ficou séria, e agora corre, né? Que já está acostumado a fazer isso. A gente já viu isso umas 3 vezes só na paraxá passada. Não vai, aí, pequei, pede perdão aí para mim, por favor, e tira essa praga. Aí Moshe vai lá, a hora que você quiser, você diz a hora e eu vou falar e a coisa vai embora. E agora aqui de novo. Aí você começa a perceber assim: por esta praga ele já tinha deixado embora o povo de Israel, mas o Eterno disse: agora não, agora você vai aguentar ir até o que eu quero fazer, completar o que eu quero fazer. Não foi quando era para ir, então agora segura.
Verso 17 ele diz: agora por favor perdoe o meu pecado só mais esta vez, intercedam a Adonai seu Deus para que ele retire para longe de mim esta praga mortal. Eles saíram da presença do faraó e intercederam junto a Adonai. Adonai reverteu o vento e o fez soprar com força do ocidente. Ele levantou os gafanhotos e os levou para o mar de Suf, ou seja, justamente aonde eles iriam atravessar depois, né? Mas olha que coisa interessante isso, se você puder vislumbrar isso, você imagina que o vento trouxe, né? E aí agora Moshe está ouvindo as palavras do faraó, e aí, tá bom, vamos lá, Moshe e Arão intercedem: o Eterno, tira essa praga. Eles estendem a mão, pede a Adonai, e o vento, automaticamente o vento sopra ao contrário, e lá os gafanhotos estão indo embora. Ouvindo a ordem do Eterno, eles estão indo embora, sendo levados para o Mar Vermelho, traduzido como Mar Vermelho, mas Yam Suf é justamente o local onde Israel vai atravessar depois, ok? E aí atravessa com a palavra, né? Essa guimátria de gafanhoto é a mesma de com a palavra, mas tudo bem, são coisas que eu falei que não dá pra gente entrar, senão a gente vai ficar o dia todo. Mas os gafanhotos vão embora, lembrando novamente que a gente veio da outra paraxá, entendendo que nós podemos interceder pelo aquele que se coloca como nosso adversário, sim. Como Mashiach disse: orar por aqueles que vos maldizem, aquele que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoai, como estão ensinando por aí que nós devemos orar mesmo contra os nossos inimigos, quebra a perna dele, mata ele, como Davi fazia com os seus adversários. Mas eu já expliquei aqui que o contexto é totalmente diferente. Os povos que o Eterno disse para exterminar foram os povos cananeus. Esses eram os adversários em que Israel não tinha misericórdia, não deveria ter misericórdia, porque o Eterno quis assim exterminá-los. Então o Eterno disse: não tenha misericórdia do teu inimigo, ele é teu inimigo, você aborrecerá o teu inimigo. Mas o inimigo que o Eterno está dizendo na Torá são os cananeus, não são todas as nações da terra, ok? 3 povos em Canaã, o Eterno disse: esse vocês não podem matar de jeito nenhum, esse vocês não podem destruir de jeito nenhum, mas são idólatras. Mas esses não. O Eterno disse isso. E se Israel orasse para Deus destruir, Deus também não iria destruir. Quem são os povos? Os Edomitas, que são os filhos de Esaú, irmão de Jacó, os Amonitas e Moabitas, que são filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Mesmo idólatras, esses 3 povos, que muitas das vezes Israel guerreou com eles, morreu muita gente, mas Israel nunca recebeu uma ordem do Eterno para exterminá-los, para destruí-los, porque eles também têm uma bênção. Agora, quais são os verdadeiros inimigos de Israel? Aqueles a qual o Eterno disse: exterminem eles, porque se vocês não fizerem isso, eles vão fazer vocês pecarem, e serão vocês que vão sair da terra, se vocês não executarem o meu juízo. O Eterno estabeleceu um juízo sobre os povos cananeus, e se não fosse Israel, Deus levantaria juízo de qualquer outro lugar, terremoto, maremoto, tsunami, uma nação do norte, os caldeus, a Babilônia, a Grécia, quem fosse, os egípcios. Mas quis o Eterno dar aquela terra a Abraão e usar a semente de Abraão para expulsar os cananeus de lá e exterminá-los, executar o juízo do Eterno sobre eles. Lógico que para isso vai ficar uma conotação muito ruim para o mundo, né? Vai dizer que Israel expulsou os povos cananeus de lá e tomou a terra deles. Mas o Eterno ordenou. Então, hoje, qual é a situação? Yeshua disse: ouviste o que foi dito aos antigos, aborrecei ao seu inimigo, mas eu vos digo, orai por aqueles que vos... Olha lá, Yeshua está contra a Torá. A interpretação é louca, porque não está interpretando corretamente, porque tudo é enxerto agora na Brit Hadashah. Então assim, é uma questão de coerência. Yeshua não está falando do povo cananeu. O povo cananeu, a Torá está dizendo para aborrecer o cananeu, é isso que a Torá está dizendo, e não todos os gentios, todas as nações que são inimigas do povo de Israel. Yeshua está especificamente falando de quem? Dos romanos.
que oprimiam a terra de Israel. Os romanos faziam o povo carregar malas, carregar bagagens, tomava a roupa dos israelitas, eles faziam o que eles queriam, no local que eles quisessem, se tivesse necessidade eles fariam. Ô, você que está andando aí, vem cá, vamos levar aqui minha bagagem até lá, andava com 1 quilômetro, 1 milha. Só que Yeshua está dizendo assim, olha, não amaldiçoeis, orai para aqueles que vos perseguem. Se pedirem para você andar 1 milha, ande com ele 2. Se lhe pedirem a túnica, dele também a capa. Não resista ao homem mau. O que Yeshua está falando? Qual era o problema do momento? Motim, insurreição, rebelião. Os judeus estavam já desgastados com a presença romana na terra de Israel. Qualquer coisa era motivo para rebelião. E Yeshua não poderia ser caracterizado como um rebelde, como um revolucionário. Imagina os seus talmidim, por um breve momento, a Torá diz que nós temos que odiar essa raça. Não está dando a paciência, vamos fazer uma revolução aqui. Pronto. Ou seja, é estragar o serviço do Mashiach de Israel, que não era esse o objetivo. Então Yeshua está dizendo assim, a Torá não está falando contra os romanos, a Torá está falando contra os cananeus, aqueles sim, aqueles eu tenho certeza que Yeshua diria, não, esse daí é para terminar mesmo, porque o Eterno disse. Agora, esses daqui não, esses daqui vão alcançar também, porque Yohanan, o Cohen, João, chamado João Batista, já no Jordão, recebia romanos e os imergia na Tevilá do arrependimento. Está escrito lá na Brit Hadashah. Mostrando que não estava só limitado ao povo de Israel, mas às nações também. Então é só um exemplo do que está aqui na Torá, que Faraó pedia, implorava para que Moshe e Aharon intercedessem, e eles intercediam ante ao Senhor, ante Hashem. E Hashem ouvia sua voz, e perdoava aquele momento, tirava a sentença para mais uma outra vir, né? Aqui nesse contexto. Então fica a lição para nós, que nós temos que expressar, como Yeshua disse, sede perfeitos como Hashem é perfeito. Porque se Hashem quisesse, tirava a respiração de todos os nossos inimigos e acabou. Não teríamos mais problemas com nenhum deles. Mas Hashem não faz isso. Todo dia abençoa com vida, com saúde, né, com o sol, com a chuva, com livramento de morte para os nossos inimigos. Ele dá sem esperar nada em troca. Nada em troca. Assim como um vegetal não pode dar nada em troca, assim como um animal também não pode dar nada. O homem pode até devolver alguma coisa a Deus, mas Deus não espera. Deus não faz com esta intenção. Ele dá, simplesmente dá pelo prazer e alegria e o prazer que ele tem de dar. Aí vamos lá, melhor dar do que receber. Boa coisa é dar, e se você der, você receberá boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Dai e vos será dado. O que de você de graça recebeu, dê, e quanto mais você der, mais você vai receber. Então, esse é o princípio da Torá. Esse é o princípio da Torá. Bom, continuando, verso 20. Adonai, no entanto, endureceu o coração do faraó e ele não deixou o povo de Israel sair. Voltamos ao mesmo ponto que falamos anteriormente, porque agora não tem mais para onde correr. Agora o que o Eterno quer fazer, ele vai fazer. Simplesmente. E é da mesma forma conosco. Quando o Eterno quer realizar alguma coisa conosco, não adianta nós pularmos, não adianta nós corrermos, se esconder, não adianta. O que ele tem para realizar, ele vai realizar. Porque ele é Deus. E ninguém foge da sua presença. Jonas quis fugir. Ele deu até uma cordinha. Fala, vou deixar esse negócio piorar, manda uma tempestade, ele vai para a boca de um peixe, mas depois ele vai fazer o que eu quero. É a nossa escolha. A gente pode ir caminhando num jumentinho lá para Nínive, na boa, pegando umas sombrinhas de vez em quando, né? um oásis por aqui, um oásis por ali, ou a gente pode escolher o outro caminho, né? De ir para outra direção e lá ter uma tempestade para a boca do peixe. Mas a gente vai chegar no mesmo lugar, lá no mesmo objetivo onde Deus quer, a gente vai chegar, porque ninguém pode impedir, nem eu nem você. Bom, verso 21 diz: Adonai disse a Moshe, estenda a mão na direção do céu e haverá trevas sobre a terra do Egito, trevas tão espessas que podem ser tocadas. Isso aqui é algo muito enigmático, muito enigmático.
Moshe estendeu a mão na direção do céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito durante 3 dias. As pessoas não conseguiam enxergar umas às outras e ninguém se dirigiu a nenhum lugar por 3 dias. Todavia, todo o povo de Israel possuía luz nas suas habitações, casas. Que coisa extraordinária, né? Vamos fazer aqui um paralelo rapidinho sobre o contexto que estamos, antes de falar, né, dos 3, contexto que nós estamos vivendo hoje, contexto espiritual. O mundo já está em trevas, porque estão distante de Hashem, estão distante da Torá, distante do Mashiach, distante da luz. E nós temos luz nas nossas... Tove. Então, se falando individualmente numa linguagem mais profunda, nós somos casas, somos como habitações espirituais, né? Então, assim, isso, um pequeno Mishkan. Somos habitações onde há luz, como os filhos de Israel no Egito. Mas eu quero ir um pouquinho mais, vamos estender? Casa fala de família. E aqui eu vejo casas iluminadas, famílias iluminadas, famílias com luz. Então, da mesma forma, voltamos ao ponto. Há pessoas que estão aqui que é só ela na casa dela, né, brilhando ali. Mas o Eterno, o propósito do Eterno, o objetivo do Eterno é estender essa luz para a casa inteira. Muito bem. Brilhando até ser dia perfeito. Então, assim, hoje pode ter uma luzinha desse tamaninho lá, que é só você. Mas daqui a pouco vai alcançar mais um, daqui a pouco sua casa está toda iluminada. Muito bem. Temos várias promessas do Eterno e palavras dirigidas aos lares. Né? Bem-aventurado o homem que teme a Hashem, sua esposa será, seus filhos serão. Então, mostrando que o objetivo do Eterno é família. Me faz lembrar da filha de um grande rabino, por que não dizer um grande rabino, que era conhecido na sua comunidade. E segundo, ele era um dos presidentes da comunidade. Jairo, né? Sua filhinha de 12 anos lá morrendo, ele foi buscar solução onde havia muita crítica. E acredito até que para ele chegar e buscar Yeshua, ele deve ter buscado todos os recursos possíveis, porque buscar Yeshua era sinônimo de ir buscar uma pessoa falsa. Você vai se queimar, desculpe o termo popular, você vai se queimar porque procurar Yeshua, isso é um charlatão, isso aí não faz parte nem da escola de Hillel, nem de Shammai, nem de Zakai. O que você vai fazer? Não faça isso, você vai se queimar na sua comunidade. Só que não adianta remédio, dinheiro. Volto a dizer, quando o Eterno quer fazer algo, a pessoa vai correr até dizer chega. E quando ela dizer chega, aí o Eterno diz assim: vai ver a menina morrer ou você vai lá? É a minha última alternativa. Vou até Yeshua. E quando chegou lá, Yeshua estava fazendo o quê? Transmitindo luz. Não, ele chega a falar com Yeshua. Quando ele chega, Yeshua está ensinando. E ele diz: mestre, por favor, vai na minha casa, minha filha está morrendo. Sabe o que Yeshua diz? Segundo o relato da Brit Hadashah, isso para mim é especial demais. Ele nos diz assim: ó, Pedro, como é que é o seu nome? Jairo. Bota aí o nome de Jairo aí na lista. Daqui a 10 minutos, deixa eu terminar meu discurso. Pois não, voltando ao assunto. Não, ele não faz isso. Ele diz assim: Jairo, espera, daqui a 3 minutos eu já estou terminando o meu discurso e já te atendo. Não, diz o texto que na mesma hora ele levantou e disse: vamos até a tua casa. Ele interrompeu o que ele estava ensinando e disse: vamos até a tua casa. Quando todo mundo se disponibiliza a ir, no meio desse caminho surge uma mulher com fluxo de sangue, ninguém sabe de onde ela saiu, né?
vai lá, toca no tzitzit da roupa do mestre, nas franjas, recebe o milagre, Yeshua para tudo, alguém me tocou, e quem foi? Ninguém se manifesta, é sangue, é impureza, é tumá, até que ela se manifeste e diz, foi eu. Então vai, tua emuná te curou, você está livre. Yeshua tinha que falar publicamente para todo mundo saber que ela estava pura, né? E aí, quando parou, ai meu Deus, a hora, né? Não tinha relógio, gente, olhando para o pulso aqui, porque hoje a gente está na modernidade. Então assim, quando vai, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Você imagina que, provavelmente, no momento que ele chegou para falar com Yeshua, ela já tinha morrido. Porque até o pessoal chegar lá para falar que ela já tinha morrido, não era do lado, né? Não tinha celular, né? Não tinha esses meios de comunicação. Então, quando eles chegam, não incomode mais o mestre, na mesma hora, com certeza o semblante de Jairo caiu. E Yeshua disse para ele, virou para ele e disse assim, Jairo, como é que é? Não temas, crê somente. Muito bem, eu já fiz ia esquecer. Sobre o que falavam a respeito dele, tem um texto aqui que diziam, olha, todos te buscam, os judeus estavam o procurando na festa, havia na multidão grande murmuração, uns diziam, é bom, ele é bom, outros diziam, não, ele engana o povo. Bem, é justamente. Aí ele diz assim, Jairo, crê somente, não temas, crê somente. É como se Yeshua dissesse assim, você não me chamou, eu não estou indo na tua casa, bom, vamos lá, o endereço é esse, não é? Eu não desisti, eu estou indo. E chega lá, e chegando lá o que acontece? Yeshua já chega na festa dizendo assim, na festa, né? Naquele momento fúnebre que vai se transformar numa festa. Ele diz assim, a menina não está morta, ela dorme. E alguém diz assim, ele está louco, né? Riram dele, isso aí, zombaram dele. Ele disse, chegando agora, a menina está gelada, está fria lá dentro, não sabe de nada, passa vergonha. E Yeshua entra no quarto, vamos lá, nós estamos falando de família. Quem entra no quarto, pode procurar referência depois. Entra Yeshua, o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos mais chegados, Kefa, Yohanan e Yaakov, Pedro, Tiago e João. Lá dentro Yeshua pega na mão da menina e diz, Talita cume, em aramaico, menina levanta-te. Na mesma hora ela levantou. Aí você entendeu por quê? Porque Yeshua chama para dentro do quarto só o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos mais chegados? Isso é uma coisa íntima, refere-se à família. E Yeshua está dizendo, chegou vida para essa casa, luz para esta casa. A morte agora vai ser transformada em vida e as músicas fúnebres, eles vão ter que dar o jeito dele de tocar música alegre. E verdadeiramente, depois que a menina levanta, Yeshua diz, deu alguma coisa para ela comer, porque depois de ressuscitado tem que comer alguma coisa, né? Comer coisa boa, né? Para provar, né? E pronto, vai se transformar numa alegria, numa festa. Agora, qual é o objetivo disso tudo? Uma casa que está vivendo em tristeza, angústia, a perda de uma menina, a sua única filha de 12 anos, se a gente fizesse até o paralelo, né? Entre a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue, a menina tinha 12 e a mulher padecia de fluxo de 12. Costumo dizer o seguinte, que quando no dia na casa de Jairo, a alegria, né? Fazer um kiddush aqui, minha filha nasceu. Na vida daquela mulher começou a desgraça. Um fluxo que não parava. 12 anos depois, ali, inverteu o quadro. Foi um grande milagre para a mulher e para o Jairo foi a morte da filha. Mas ali, não acabou ali a história, né? A história ela vai terminar dentro da casa de Jairo e ela vai terminar com vida. Os dois recebendo grande bênção, grande vitória, deixando para nós uma lição muito grande, que Yeshua se importa com a família, porque o desejo dele é o mesmo desejo do Eterno. Não tem desejo diferente do Eterno, não. O Eterno se importa com a família. Então é isso que a gente precisa ter. O Eterno continua falando sobre casas iluminadas, né? Continue buscando, se alimentando da Torá, porque Hashem vai estender isso para a tua casa. Para a tua casa, não é só você. E também não é pela nossa força, não. Não tenta fazer as coisas à força, não, né? É pelo Ruach do Eterno. É pela Torá, é pelo poder da palavra dele que vai acontecer.
Muito bem, esse aí é a base, é isso mesmo, porque Yeshua é a extensão dessa promessa, mas a promessa é onde o Senhor está aqui mencionando, a promessa da base disso tudo é onde? Abraão, a promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não são indivíduos apenas, é famílias da terra, e se a Torá alcançou tantas famílias, quando Yeshua chegou, podemos dizer Torá viva, transmitindo Torá viva, alcançou o mundo inteiro com a sua davara, a sua palavra, abençoando as famílias da terra. Baruch Hashem. Bom, vamos continuar, né, até ali, fechar ali o horário, porque eu sei que as almas clamam, mas... Vamos lá. Verso 24. O faraó chamou Moshe e disse: vão, adorem a Adonai, deixem apenas seus rebanhos e gado. Seus filhos podem ir com vocês? Moshe respondeu: perceba também que precisamos possuir o que sacrificar e apresentar como oferta queimada, para que ofereçamos sacrifício a Adonai nosso Deus. Nosso gado também irá conosco, nem mesmo um casco será deixado para trás, pois precisamos escolher alguns deles para adorar a Adonai nosso Deus, e não sabemos de quais deles necessitaremos para adorar a Adonai até chegarmos lá. No entanto, Adonai endureceu o coração de Faraó, e ele não lhes permitiu partir. O Faraó lhes disse: saiam da minha frente, é melhor que vocês não vejam meu rosto outra vez, pois no dia em que o virem de novo, morrerão. Moshe respondeu: você disse bem, não verei mais seu rosto. Aí aqui agora é a sentença basicamente final, né? Aqui chegou ao ponto final da história das pragas. Vocês pegaram duas folhinhas lá? Tem a outra folhinha das pragas, que é o juízo de Deus sobre os deuses do Egito. Nós falamos no Parashá Shemot que cada praga feria um deus egípcio, certo? Então tá aí, nós não vamos ler, é só para que vocês tenham em mão, cada praga ferindo uma divindade egípcia relacionada ao que foi ferido, certo? Porque agora esse é o final de tudo. Uma das maiores divindades do Egito, que era a que tinha o poder da vida e da morte, ela vai ser envergonhada agora, é a última, é a chave de ouro do Eterno fechando, né? Capítulo 11 diz assim: Adonai disse a Moshe: trarei mais uma praga sobre o faraó e o Egito, e depois dela ele permitirá sua saída daqui. Quando ele permitir que saiam, os expulsará completamente. Fale agora ao povo que todo homem deve pedir a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha joias de ouro e de prata. Adonai tornou os egípcios bem dispostos para com o povo. Além disso, olha só, vocês lembram que nós falamos na Parashá Shemot que Moshe era visto pelo povo egípcio como alguém importante, que estava ligado lá à questão das divindades do Nilo ainda, lembram disso? Aqui é o verso que mais retrata isso, verso 3. Além disso, Moshe era considerado pelos servos do faraó e pela população um grande homem na terra do Egito. Esse elogio não está ligado ao que Moshe está fazendo agora. Ele já era, por isso é aquela perguntinha que todo mundo deve se fazer. Vem cá, Moshe chega lá com 80 anos no Egito, entra e sai e ninguém prende ele. Vai lá na presença do faraó, insulta o faraó, sai de novo e ninguém faz nada. Ninguém confunde ele com um hebreu escravo. Essa é a primeira coisa que ele fala lá. O faraó endurece, piora os trabalhos para o povo, mas Moshe tem livre acesso, vai e volta a hora que ele quiser. E os outros anciãos, tadinho, todo mundo lá debaixo do chicote, ninguém faz nada com Moshe. Por quê? Justamente por causa dessa ideia. E aqui retrata bem isso. Ele era considerado assim pelo Egito. Só que agora aqui, por isso a importância que o Eterno está dizendo assim: Adonai, o Deus dos Hebreus. Adonai, o Deus dos Hebreus. Quem é o porta-voz? Moshe e Aharon. Aí é o que eu falei, né? Aonde o Eterno for,
seu povo estará atrelado, entrelaçado, junto. É impossível falar de Adonai e não falar do povo de Israel. É impossível falar do povo de Israel e não falar de Adonai. Um e o outro estão juntos, né? É errado, são um só, né? Ou seja, não tem como desassociar. Perfeito. Isso é, ele está dizendo aqui um Deus único, um povo único e uma Torá única. E Yeshua ainda vai dizer assim, na realidade, Rav Shaul vai dizer um só Espírito, uma só fé, uma só imersão. Ou seja, tudo errado. Né? Seja, continua o mesmo conceito de unidade, de estar junto, estar intrínseco, estar ligado. Bom, continuando aqui. Verso 4 do capítulo 11 diz: Moshe falou, eis o que Adonai diz, por volta da meia-noite eu passarei pelo Egito. Quem passará? O Eterno está dizendo, eu passarei pelo Egito. E todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, sentado no trono, até o primogênito da escrava, que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do gado. Haverá uma lamentação horrenda em toda a terra do Egito. Nunca houve nada semelhante a isso, e jamais haverá outra vez. No entanto, não se ouvirá nem mesmo o rosnado de um cão contra o que pertence ao povo de Israel, nem contra as pessoas, nem contra os animais. Desse modo vocês perceberão que Adonai faz distinção entre os egípcios e Israel. Aquele que Hamavdil ben Kodesh lechol, aquele que faz separação entre o santo e o profano, entre a luz e a escuridão, entre Israel e os demais povos. Benção da Ravidalá. Aqui os egípcios saberão que o Eterno faz separação. Então, se nós vivemos de acordo com as suas mitzvot, o Eterno mesmo se encarrega em de mostrar quem somos. Da mesma forma, se fizermos ao contrário. Se usarmos de engano na casa do Eterno, na presença do Eterno, entre o povo do Eterno, se usarmos uma máscara, como diz, se não me engano, nosso rei Salomão, que aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa. Isso disse o Eterno. Então, não adianta. Se somos verdadeiros, o Eterno testemunhará a nosso favor, mas se somos falsos, colheremos os frutos da nossa falsidade. Tudo uma questão de tempo. Tudo uma questão de tempo. Continuando, o Eterno diz, verso 8: todos os seus servos descerão ao meu encontro, prostrando-se diante de mim e dirão, você e todas as pessoas que o seguem saiam, e depois disso eu sairei. Ele saiu da presença do faraó muito irado. Adonai disse a Moshe, o faraó não dará ouvidos a você, para que eu mostre mais uma de minhas maravilhas na terra do Egito. Moshe e Aharon realizaram todas essas maravilhas diante do faraó, mas Adonai endureceu-lhe o coração, e ele não deixou o povo de Israel sair de sua terra. Capítulo 12, verso 1. Adonai falou a Moshe e a Aharon na terra do Egito, e lhe disse, vocês devem iniciar seu calendário por este mês, ele será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a toda a Assembleia de Israel e digam, no 10º, segura o 10º dia aí. Vamos aqui, está dizendo, Adonai falou a Moshe e a Aharon na terra do Egito, ele disse, vocês devem iniciar seu calendário por este mês, ele será o primeiro mês do ano para vocês. Aí aqui é muito importante nós falarmos sobre isso, porque há algumas pessoas fazendo cálculo das suas mazalot, da sua mazal, usando a Kabbalah para isso. Quem aqui já ouviu, já fez isso? Levanta a mão, não fica com vergonha não. Então assim, quantos aqui fazem parte do povo de Israel?
Só a dona Georgina levantou a mão ali. A Vânia também. Ué, cadê o povo de Israel aí? Ih, que timidez, olha lá. Todos que estão se aproximando da Torá, aliançados com a Torá, que creem no Mashiach Yeshua, estão aliançados, fazem parte do povo de Israel. Se você não é povo de Israel, você é o quê? Se você não tiver aliançado com o povo de Israel, você está fora. Não existe outra coisa, não. Como se diz por aí, Israel é igreja. Não existe isso. Ou é Israel ou não é. Agora, o problema é a pessoa entender que ser judeu é uma coisa, ser do povo de Israel é outra. Não confunda isso. Fazer parte do povo do Eterno, da congregação do Eterno, é uma coisa. Ser judeu, ligado ao sangue, ligado à circuncisão, é outra coisa. A conversão ao judaísmo é outra coisa. Estou falando do povo de Israel, a oliveira verdadeira, com enxertados galhos ali. É isso que eu estou perguntando. Não é? Então, assim... Então, tudo bem. Quem ficou tímido aí, por favor, não fique mais, né? Todos fazem parte do povo de Israel aqui. Se você não fizer, você está em outro lugar. E aí vai ficar mais sério isso. Não pode. Então, vamos lá. Então, ficou claro isso, né? Uma coisa é ser judeu ali, convertido ao judaísmo, ou nascido como judeu pelos seus pais, ou convertido ao judaísmo, fez a circuncisão, isso é uma coisa. Ser povo de Israel é outra coisa. Tá? É viver como povo de Israel, vivendo como um israelita, com a sua fé israelita, tendo o Eterno como o único Deus verdadeiro, guardando os Shabat, cumprindo as festas, tudo aquilo que lhe é dado a fazer. Então, nós estamos falando aqui no capítulo 12 das Mazalot, ou seja, os meses hebraicos estão atrelados às Mazalot, às constelações. Existe um ensinamento muito bom nisso aí, existem coisas muito boas para nós estudarmos na Kabbalah. Eu volto sempre a dizer que algumas pessoas, eu não sei, pode até estar me vendo aqui, fique meio espantado que eu vou dizer, não sou contra a Kabbalah, existe um extremismo nisso, e eu sempre falei que existe um lado bom da Kabbalah e um lado ruim, então entenda o que eu estou dizendo. Eu sou contra a Kabbalah, porque quem é contra a Kabbalah totalmente é porque não conhece, não a conhece totalmente, só conhece o lado ruim dela. Então assim, agora eu lamento porque muita gente tem aplicado um lado que não é muita Torá, é um lado muito místico, medieval, que não vai acrescentar em nada. Então, voltando aqui a falar do lado bom, em relação ao conhecimento das Mazalot, das constelações, como tudo isso funciona como um relógio, proporcionando as profecias do Eterno acontecendo no seu devido tempo, e em relação ao povo de Israel e em relação a nós. Agora, fazer cálculo de Gimátria para saber qual é a minha mazal, quem eu sou, qual é a minha virtude, em qual mandamento eu estou ligado, cuidado com isso, porque a gente cai no mesmo erro de consulta a mazal, consultando a mazal, consultando ao astro. Então, esse é que é o problema. O que a própria Kabbalah diz, olha o que a própria Kabbalah diz, o ensinamento dos sábios vai dizer, que sobre Israel não há mazal, em mazal lá de Israel, não há mazal sobre Israel, não há efeito das constelações, não há influência dos astros sobre o povo de Israel. Por isso eu perguntei aqui, quem é povo de Israel aqui? Se você é povo de Israel, não há influência dos astros sobre a tua vida. Por mais que, quando eu falo assim, a minha mazal, né, ou seja, eu nasci no período da constelação de Leão, Arié. Né? Qual é o mês correspondente? Ave, o mês de Ave. Lamentavelmente o tempo foi destruído os dois tempos foram destruídos nesse mês, né? Mas eu nasci nesse período e cada um aqui vai ter um correspondente ao seu nascimento. Agora, uma vez aliançado com a Torá, uma vez fazendo parte do povo de Israel, não há influência dos astros sobre a tua vida. E sobre Israel também não. Justamente por causa desse capítulo aqui que nós estamos lendo. Quando Adonai falou a Moshe e a Aharon na terra do Egito e disse, vocês devem iniciar seu calendário por este mês. O que o Eterno está dizendo? Aqui começa a nação de Israel. Não é mais um povo tribal, aí continua, lógico, em tribos, mas não é simplesmente um povo, umas tribos judaicas, tribos dos filhos de Israel perdidas no Egito. Não é isso. Aqui inicia oficialmente a nação de Israel.
O povo de Israel como nação vai sair livre, independente da nação que o escravizou, do Egito. Sai um povo livre, com um governante, no momento Moshe, com o rei, no momento eterno, que o direciona, que o guia, que o administra. Aqui, inicialmente, é o início, desculpe, da nação de Israel. Então, que mazal é essa? É no mês de Nissan. Se fazer uma correspondência, é o que todo mundo chama de Áries, né? O carneiro, ou seja, em hebraico nós chamamos Tele. Então, mas é que todas as nações da terra iniciaram sua independência, iniciaram num mês, num dia. E o que acontece com as nações do mundo? Todas elas vão ser influenciadas pelas hostes espirituais. Porque elas começaram a surgir em um mês qualquer. Então, o mês correspondente a elas vai ser ali a influência delas. As pessoas que consultam os astros para saber o que vai ser no seu dia, no seu mês, na sua vida, estão pedindo aos astros a sua influência. Eu quero saber qual é a influência, o que vai acontecer comigo. Quando a pessoa faz isso, comete idolatria. Porque dá autoridade, permissão a essas entidades espirituais para influenciar a sua vida. Mas quando olhamos para cá, está mostrando que o Eterno está dizendo: este será para vós o primeiro dos meses. Está começando no dia que o Eterno quer, no mês que o Eterno quer. A saída dos filhos de Israel do Egito vai ser no dia 15 de Nissan. É o dia que o Eterno quer. É no mês que o Eterno quer. Então não há influência de mais ninguém, a não ser o Eterno. E sobre Israel, da mesma forma, sobre o povo de Israel, estamos debaixo do Eterno. O Eterno é que nos dirige, é o Eterno que nos governa, é o Eterno que nos direciona, não é influência dos astros. Cuidado com isto, ok? Bom, então vamos continuar. Nós vamos continuar. Diga aí. Até então estavam tendo influência de um calendário que não era esse. Talvez ali do Egito. Mas antes do Egito, esse calendário, a partir de agora, também tem relação com a criação do Egito e se perdeu, e aí depois agora foi instituído de novo. Então você tem uma contagem sim anterior, contagem de dias, de meses, só que você não tem nomes específicos. Como é que eram os nomes? Os nomes eram assim, primeiro mês, segundo, igual os dias da semana em hebraico: Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, era assim. Alguns meses passaram a ter nome, como esse, por exemplo, não é Nissan, é Aviv, mês de Aviv, que quer dizer o quê? Literalmente, primavera. Então é o período o início da primavera. O primeiro mês é o mês chamado Aviv. Compreenderam isso? Então assim vai. No decorrer da história, os nomes dos meses hebraicos que temos hoje são babilônicos. Quando Israel foi para a Babilônia, ele aproveitou os nomes e permaneceu com os nomes. Ok? Existe uma razão para isso, lógico. Porém, antes era assim, primeiro mês. Você pode olhar dentro dos profetas. Sim. E veio a palavra do Eterno a Jeremias no terceiro mês, no quarto dia do segundo mês, no 13º dia do sétimo mês. Então é assim. Mas antes do povo de Israel no Egito, na época de Abraão, também era dessa mesma forma. Mas a estrutura do calendário é a mesma em relação aos astros? Sempre foi. Aí nós vamos entrar no assunto, de uma certa forma cabalístico, para entender que Adão, que recebeu isso do Eterno, conhecimento das constelações, dos astros, passou isso adiante como uma Torá Shebal Peh, como uma lei oral. Isso foi passado até chegar a Enoque, Hanor, até chegar a Noah, e assim foi passado sucessivamente. Abraham teve esse conhecimento e foi passando à frente. Entende? Até porque, isso eu estou falando na linha que vai vir o povo de Israel. Se você for olhar para o Egito, isso pós-dilúvio, Torre de Babel. Povo egípcio, povo caldeu, extremamente habilidosos com os astros, com cálculos de constelações, cálculos de planetas. Da onde tiraram essa ciência? Herdaram de quem? Se você tem um dilúvio que destruiu o mundo, agora você tem 8 pessoas repovoando o mundo, se torna uma multidão de gente falando a mesma língua numa torre de
né, que depois veio a confusão Babel, e dali surge depois Egito, com uma ciência extraordinária, os caldeus com uma ciência extraordinária, os sumérios, acadianos. Vieram da onde essas informações? Entende? Então, assim, o conhecimento é mantido depois, oralmente, e vai se perpetuando, vai se espalhando entre as nações. Compreende? Então, noção de solstícios, de equinócios, para poder plantar e saber quais são os dias, as estações certas para se poder colher, aonde vai ter mais crescimento, aonde não. Em saber que, até hoje nós ouvimos isso aí, as mulheres que gostam de cortar o cabelo aí na lua cheia para crescer mais e tal. Realmente é uma influência da lua. Isso é questão de lei gravitacional, né, entrar na física aí. Ela puxa, realmente ajuda no crescimento, as marés enchem. Então, assim, toda essa ciência, ela é conhecida dos povos antigos. Algumas pessoas ficam até hoje falando, não é possível, né, aquelas grandes pirâmides, uma pedra que era quase o tamanho dessa casa, como que as pessoas podiam arrastar uma pedra daquela? Isso não pode, tem que ser UFO, tem que ser extraterrestre, né? E aí vem os astronautas do passado aí para dizer que eram extraterrestres. Então, assim, isso é uma coisa, gente, que acaba se tornando um pouco ignorante, porque havia ciência, havia tecnologia da época para fazer as coisas, e eles faziam. Se eu falar do Egito, o Egito, não é impossível, aquelas pedras, aquela pirâmide, fazia aí para você entender qual era o tamanho do sofrimento dos escravos. Compreende? Então, se você vai ter arqueólogos que mostram como funcionava a ciência, mas ainda existem pessoas insistindo em coisas que não pode, não é possível. Hoje, toda a tecnologia que a gente tem, a gente não faz, porque a gente não quer fazer. Porque os povos modernos preferiu a modernidade, que de uma certa forma nem sempre mantém o conhecimento do passado, se cria outros caminhos, e os outros caminhos não atendem. Atalhos, principalmente. Hoje é tudo atalho. Né? Se fazer uma coisa mais rápido, não tem toda uma ciência projetada como antigamente. Falar de arquitetura, de questão de medicina e outras coisas mais. A astronomia, a astrologia, tudo era visual, tudo era calculado, passava-se meses fazendo, não existia rede elétrica, não existia essa iluminação que temos hoje no mundo, tudo era bem visível, tudo era a olho nu, ou seja, havia um tempo de estudo, de prática, e esse conhecimento era mantido. Compreende? Os povos também eles copiavam de Israel. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh foi tirado da história do dilúvio. Sim, o mesmo registro de dilúvio você tem nos escritos acadianos e sumérios. Sim, é lógico, vão dar outros nomes para Noé, para Noar, vão dar o nome de outra divindade para o Deus que mandou o dilúvio, e assim sucessivamente, né? Então, só para a gente ter esse parâmetro, Renato, você falou sobre a questão dos meses, sempre existiu as contagens, só que não com os nomes que tem hoje. Por exemplo, aqui também é Aviv, não é Nissan, né? Nissan só vai vir depois do cativeiro babilônico, os termos que temos hoje no calendário hebraico. Até estamos falando ali do calendário chamado Seder Olam, que foi uma organização posterior. Isso. Aí quando a gente fala primeiro dos meses, está relacionado às coisas religiosas. Hoje, no calendário hebraico, tá? No calendário hebraico, Nissan é o primeiro numa linha de meses religiosos. Ou seja, tudo que envolve as solenidades, as coisas religiosas de Israel relacionadas à Torá e a Deus, Nissan é o primeiro. Mas você tem hoje, por exemplo, é comemorado Rosh Hashanah, a virada do ano, em Tishrei, que é o primeiro dia chamado biblicamente de Yom Teruah, o dia da trombeta. Hoje é comemorado o ano novo no mês de Tishrei. Ora, se é o ano novo, o que está querendo dizer? A mudança do ano está sendo nesse mês, né? Então qual é o primeiro mês do ano? Tishrei. Mas isso é relacionado ao calendário civil, relacionado à questão agrícola, à questão de outros ciclos. Mas quando você olhar para a Torá, profetas e escritos, ou seja, a Bíblia, toda vez que vê lá primeiro mês, é o mês de Nissan, porque vai estar ligado a isso aqui, a saída do Egito. Dentro da Torá, dentro dos profetas e os escritos, toda vez que falar primeiro mês, é o mês da Páscoa, o mês do Pêssar. Aí você conta, terceiro, quarto, quinto, é tudo relacionado, baseado nisso aqui. Mas hoje, no calendário de Israel, você tem um calendário civil. Entendeu? Não, existem dois calendários. Isso. Existe um calendário só, mas ele é visto dessas duas formas.
de forma civil e de forma religiosa. Não estou dizendo assim, vai ter pendurar 2 calendários na parede, um começando em Nissan e outro começando... Não, existe um calendário só. Ele vira o ano ali em Tishrei. Ele vai ter a marcação dos meses direitinho, mas quando chegar o mês do Pessah, que é Nissan, você sabe que ali é o primeiro numa visão religiosa, num calendário religioso, em relação às festas, em relação às solenidades. Entenderam isso? Ou... Bom, então vamos dar uma parada por aqui e retornaremos daqui a pouco com a Minhá e depois com a continuação da Parashá. Ok? Poxa, eu me lembro de um comentário que diz que o conhecimento só se adquiria na época, dizendo, para entender, a faculdade na época durava 600 anos. 600 anos? O conhecimento só era alcançado com 600 anos. Na época de... Flávio José? Isso. É complexo, né, pastor? Por isso o medo do dilúvio. Sim, para quem morava para quem vivia 1000 anos, está um tempo... mas é ciclo de eras. Uhum. Mas isso aí foi tudo mudado com o dilúvio. Não é obviamente por isso, né? Isso é apenas uma... Então, vamos lá, vamos ficar de pé, nós vamos fazer uma brachá e vamos à segunda melhor parte, como é dito. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha ele misericórdia de ti. O Eterno eleve o seu rosto sobre ti e põe em ti a paz. Adonai, Oz, Leamo e Ten, Adonai, Baruch Shalom, Shalom. O Eterno dará força ao seu povo, o Eterno abençoará o seu povo com paz. Amém. Você diga amém. Amém.